Você já teve a sensação de ouvir alguém falando, perceber que existe uma voz, mas não conseguir entender exatamente o que foi dito? Ou talvez você conheça alguém que vive dizendo: "Eu escuto, mas eu não entendo". Muitas pessoas acreditam que isso acontece apenas por distração ou falta de atenção, mas na verdade, esse pode ser um dos primeiros sinais da perda auditiva. E existe um detalhe muito importante: ouvir não depende apenas dos ouvidos. O cérebro tem um papel fundamental nesse processo. Hoje eu vou explicar por que isso acontece e quando é hora de procurar uma avaliação auditiva. O ouvido capta, mas o cérebro interpreta. Quando uma pessoa fala com você, os ouvidos captam os sons e enviam essas informações para o cérebro. É o cérebro que identifica as palavras, dá significado às frases e permite que você compreenda uma conversa. Por isso, a audição não é apenas escutar sons. A audição é entender o que os sons significam. Quando existe uma perda auditiva, principalmente nas frequências responsáveis pela fala, algumas partes das palavras deixam de chegar ao cérebro com clareza. A pessoa continua ouvindo sons, mas começa a perder pedaços da informação. É como tentar montar um quebra-cabeça, faltando algumas peças. Normalmente, a pessoa não percebe imediatamente que está perdendo a audição. Ela começa a notar situações como precisar pedir para repetir com frequência, ter dificuldade para entender conversas em alguns ambientes com barulho, sentir que as pessoas estão falando baixo ou para dentro, aumentar cada vez mais o volume da televisão, conseguir ouvir a voz, mas não entender a palavra. E muitas vezes quem percebe primeiro é a família. Os filhos, os cônjuges, os amigos costumam notar essas mudanças antes do próprio paciente. Quando a audição não está funcionando plenamente, o cérebro tenta compensar a informação que está faltando. Ele faz um esforço extra para preencher as palavras e interpretar as frases. Por isso, muitas vezes as pessoas relatam: chego cansado depois de uma reunião. Fico exausto em encontros de família. Evito conversar em ambientes barulhentos. Não é falta de interesse, não é falta de atenção. É porque o cérebro está trabalhando muito mais para tentar compreender aquilo que não está chegando com clareza. Com o passar do tempo, muitas pessoas começam a evitar essas situações sociais. Param de participar das conversas, ficam mais quietas nas reuniões familiares, evitam restaurantes, encontros e eventos. Não porque não querem estar presentes, mas porque acompanhar as conversas se tornou cansativo e frustrante. É nesse momento que a perda auditiva começa a afetar a qualidade de vida. Quanto mais cedo identificarmos uma perda auditiva, maiores são as possibilidades de tratamento e reabilitação. Nem toda dificuldade para entender significa que a pessoa precisará usar aparelho auditivo. Mas é importante investigar. Uma avaliação auditiva completa permite identificar o que está acontecendo e orientar a melhor conduta para cada caso. Se você ou alguém da sua família costuma dizer "eu escuto, mas não entendo", não ignore esse sinal. A audição vai muito além dos ouvidos. Ela depende da comunicação entre os ouvidos e o cérebro. E quanto antes identificarmos uma dificuldade auditiva, maiores são as chances de manter a comunicação, a convivência social e a qualidade de vida. Se este vídeo fez sentido para você, compartilhe com um familiar ou amigo. E se quiser acompanhar mais conteúdos sobre audição, perda auditiva e aparelhos auditivos, inscreva-se aqui no canal.
Até o próximo vídeo.